Oi, oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. De manhã, bem cedinho, ainda vai dar 6 horas. E eu tô por aqui aproveitando esse meu momento de paz. Tô gravando o vlog, mas decidi vir gravar um vídeo falando sobre um livro que eu estou lendo com um grupo de amigas, né? É um projeto que temos de leitura. E eu decidi vir falar um pouquinho sobre esse capítulo que irei dar o estudo, que irei conduzir, né, a leitura desse capítulo. Então, eu dei uma estudada a mais nele. Vocês vão ver aí o galo cantando, tá? Porque esse aqui canta, minha filha, até de madrugada. Mas, enfim, o nome do livro é Contentamento. Eu vou deixar a capa aqui do livro para vocês. E eu não tenho livro físico, então não tenho como mostrar, mas eu vou deixar aqui a capa dele para vocês saberem qual é. E o capítulo que eu irei conduzir é o capítulo de número 7, né? Que fala sobre mudança de perspectiva. Eu tô segurando o microfone porque acho que vai ficar melhor o áudio, né? Por causa dos sons externos, tá? Senão eu colocaria. Se eu colocar ele aqui embaixo, aí vai inibir mais, mas enfim. E é aquele bate-papo, sabe? De leitura, que eu amo. Então, vamos embora. Eu inicio esse capítulo perguntando se por qual perguntando por qual perspectiva você tem observado os seus dias ordinários, né? Os seus dias comuns. Seja você dona de casa, seja você uma mulher que é casada, mas ainda não tem filhos, trabalha fora, tem toda uma rotina aí bem corrida de estudos, de trabalho, ou se você é uma mulher que está entrando na terceira idade e está vivendo ali esse momento de solitude ou solidão, que a gente sabe que para muitas mulheres isso existe, né? Que estão entrando aí na terceira idade. Ou se você é uma jovem que está ali na loucura da faculdade, está estudando madrugada fora para conseguir passar naquela matéria que é difícil. Esses são os dias ordinários, os dias comuns, né? Aquele café da manhã, aquele almoço em família, os dias comuns. Por qual perspectiva você tem enxergado esses dias? Né? Então, essa é a pergunta que fica para a gente. E a autora desse livro, ela traz um versículo, né, para meditarmos, que é o Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é um versículo bem interessante quando a gente para pensar nele, sabe? E ela destrincha esse versículo, trazendo aí, de fato, a essência dele, né? Então, o versículo começa dizendo assim: sabemos. Então, se nós sabemos, é porque nós temos conhecimento e nós estamos familiarizados com essa verdade, né? Nós sabemos. E logo em seguida vai dizer, né? Sabemos que todas as coisas. Então, isso é o que mais aponta, assim, pelo menos no meu coração, né? Todas as coisas. Não são algumas coisas, a maioria das coisas, pequenas coisas, grandes coisas, são todas as coisas. Então, aquela coisa que você acha que é mais assim, sabe, pequena, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, todas. Não tem aí uma separação de coisas, não. São todas as coisas de fato. E
cooperam, né? Ou seja, colaboram para esse fim, né? E qual é o fim que fala nesse versículo? O fim é o nosso bem, tá? E daqueles que amam, que são chamados, né? Essa promessa, a partir disso, a gente vê que essa promessa, ela é para o povo de Deus, né? Daqueles que amam, que são chamados. Uma promessa para o povo de Deus, propriedade exclusiva, como vai dizer lá em 1 Pedro. Né? E certamente é mais fácil acreditar em tudo isso, nesse versículo, nessa verdade, nessa promessa, quando as coisas estão fáceis. Mas você já parou para pensar quando as coisas estão difíceis? É fácil acreditar nessa promessa? É fácil viver essa verdade que a palavra do Senhor nos mostra? E não é. E é nesse ponto que ela vai enfatizar, né? Nos dias e nos momentos que a nossa vida está uma bagunça, que está muito difícil, é nisso que ela vai enfatizar. Ela não vai enfatizar nos momentos fáceis, e sim nos momentos que de fato são difíceis. E ela traz aí algumas dicas, né, para que a gente possa viver isso de uma forma melhor. A primeira dica que ela dá é esforce. Se esforce. Se esforce para achar as suas responsabilidades como mulher cristã. Então, quais são as suas responsabilidades diante dessa situação difícil que você está vivendo? Então, se esforce para achar essas responsabilidades. A gente precisa se esforçar ao máximo daquilo que a gente pode para enxergar, né? Para ter uma visão mais clara. Então, se esforce. A segunda dica que ela vai dar é: identifique o modo como Deus tem feito com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Então, você vai parar, você vai pensar, analisar de que forma Deus tem feito com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então, você vai analisar ali toda a situação, né? Você se esforçou para achar a sua responsabilidade, agora você vai se esforçar para identificar o modo que Deus tem agido diante disso. E a terceira dica é: se volte para a palavra e ore pedindo graça e sabedoria, né? Então, nos apegar à palavra de Deus nesses momentos difíceis é uma chavezinha. E a gente precisa girar essa chave sempre, porque quando a gente não gira, a gente pode sucumbir nesses momentos, a gente pode afundar nesses momentos, e não é isso que deve acontecer conosco, né? Então, a gente se voltar para a palavra dele, que é aquilo que nos sustenta, que nos fortifica, é o nosso alimento, e orar, pedindo graça e sabedoria ao Senhor diante dessa situação que você esteja vivendo. E o Senhor, ele nunca nos deixa sem amparo, né? A gente pede, o Senhor está ali, ele está nos ouvindo, ele escuta as nossas orações e ele não nos deixa sem amparo. A gente vai ver isso lá em Hebreus. Eu vou até abrir aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 16, que vai dizer assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, a gente precisa se achegar ao Senhor. Nesses momentos, nós encontraremos graça nele para essas nossas necessidades, né? O contentamento não significa que a gente vai parar e ficar sentada e sem fazer nada, não. O contentamento, ele precisa de ação. E nós devemos encher a nossa mente daquilo que vem do alto, como vai dizer lá em Filipenses 4. Devemos orar, e orar implica agir. Então, por isso que a gente faz esse paralelo do contentamento precisar de uma ação, tá? E orar implica agir. Devemos rejeitar a ansiedade e apresentar as nossas petições ao Senhor. E a gente vê isso claramente lá no livro de Filipenses, capítulo 4, que eu também vou abrir. Filipenses, capítulo 4, fala no verso 8, né? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, puro, correto, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a gente precisa encher o nosso pensamento das coisas do alto. E
no versículo 6 diz, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Então, é isso que a gente já falou aqui, né? Pela oração e súplica, e com ações de graças. Aí a gente encontra o contentamento nessas ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, é uma paz que não tem explicação, né? Ela excede o nosso entendimento. Por ser tratada em um momento tão difícil, a gente não entende às vezes, né? Aquela paz que a gente está sentindo. Mas é de fato essa paz que excede todo entendimento. Quando a gente se achega ao Senhor, o Senhor, Ele nos dá graça e misericórdia. Quando a gente leva ao Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, e com ações de graças, contentes, né? Com contentamento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Foi o que deu a vida por nós naquela cruz de Calvário e carrega sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, as nossas transgressões. E é isso. Eu espero que essa mensagem possa chegar ao seu coração e que você não se prenda dentro de uma caixinha de descontentamento, né? Abra a sua visão, a sua mente para uma nova perspectiva. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seja as dificuldades, seja os momentos fáceis, todas essas coisas pequenas, coisas grandes. Então, a gente precisa abrir a nossa mente para essa perspectiva. E às vezes é difícil enxergar por essa linha, como eu já falei, nos momentos difíceis. Mas aí a gente vai seguir essas dicas, né? Se esforçar para enxergar aí. E certamente não é difícil enxergarmos motivos para agradecer. Então a gente precisa fazer isso com constância, né? E não nos afundarmos na caixinha do descontentamento. E era isso para o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui a capa do livro, né? E é um livro muito bom, ele é fininho, ótimo para fazer discipulado assim, para ler com outras mulheres, e eu indico bastante. Então é isso. Espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.